A gente reuniu, selecionou um grupo de mulheres da igreja, 2 senhoras de idade, que são, na verdade, as responsáveis ali pela parte missionária da igreja. E elas fizeram uma listagem de famílias que nós iríamos visitar. E durante esse processo, a gente, antes de ir, fizemos a oração. A primeira casa, o primeiro casal, nós fizemos um apelo para eles retornarem para a igreja. E eles aceitaram. No que nós estávamos conversando, chegou um outro casal, que era parente desse casal. E ali nós aproveitamos o ensejo, começamos a conversar, fizemos um apelo também para essa família. E o casal também aceitou, a segunda família. Demos continuidade, parece assim que foi algo assim que começou a incomodar. Eu falei, o primeiro aceitou, o segundo aceitou, Deus está preparando alguma coisa maior. Na terceira casa foi a casa do patriarca, que lá é um povoado de ciganos. E ele é uma das pessoas mais respeitadas no local. Chegamos lá, fomos conversar com a esposa dele, que era conhecida das 2 senhoras. E ela disse que ela sofria depressão profunda, mas ela antes era uma pessoa muito ativa na igreja. E como ela parou de ir à igreja, a depressão tomou conta dela. E ela contava que ela fazia oração e curava as pessoas. Então, no meio do diálogo, eu fiz uma pergunta para ela, a senhora continua tomando os remédios? Ela falou, não, eu parei. Eu falei, não, a senhora tem que continuar, porque a senhora tem que fazer a parte da senhora. Deus está disposto a fazer a dele, mas a senhora tem que fazer a da senhora. E ficar aqui não resolve, a senhora tem que voltar para a ativa, porque essas atividades que a senhora tinha antigamente, juntamente com Deus, isso vai fortalecer e vai restaurar a sua saúde. E eu falei assim, então a senhora tem que voltar, a senhora aceita voltar? Ela falou, eu aceito, pastor. E na conversa que eu estava tendo com ela, o esposo estava dentro de casa, o patriarca. E ele terminou de ouvir o diálogo e a aceitação dela, ele veio e a esposa me apresentou, eu comecei a conversar com ele e ele contou a história, disse que ele bebia, foi vaquejado, ele acabou se afastando da igreja por questão de vergonha, porque ele é uma pessoa respeitada, ele não podia vir naquela condição na igreja. Então, eu fiz o apelo para ele voltar. Ele falou, pastor, eu aceito. Quando ele falou aceito, ele falou, pastor, tem mais. Aí chamou os 2 filhos. E na conversa ele me apresentou os 2 filhos e no diálogo fiz o apelo para os 2 filhos retornarem. Os 2 filhos também aceitaram. E após os 2 filhos aceitarem, as 2 noras, as 2 esposas chegaram. Também aceitaram o apelo. Aí depois da conversa, enquanto nós estávamos quase que fazendo a oração final, levantando para fazer, passou uma pessoa de moto que era primo dele. E ele assoviou. Pastor, olha só. O primo passou e ele veio. Ele também está afastado. Aí o primo chegou no meio do grupo, ele me apresentou, a gente teve um diálogo breve, e eu percebi que ele estava constrangido em meio ao grupo. E eu perguntei se ele me receberia na casa dele. Ele falou, sim, pastor, claro. Eu falei, eu irei na sua casa visitar você e sua esposa. Então ali depois de uns 10 minutos, que a gente terminou os momentos ali, eu fui à casa dele. Chegando lá, ele já havia tomado banho, uma pessoa bem sucedida, uma casa bonita, uma Hilux na garagem, ele sentou na cadeira, juntamente com a sua esposa, e a gente começou a conversar. E ele foi explicar a história dele, o porquê que ele havia saído da igreja. Ele era muito ativo. Na igreja ele já tinha 2 filhas, e para todo cigano, ele tem um sonho de ter filho. Não que ele não ame a filha, mas o sonho é ter um filho. E ele pediu um filho para Deus. E se Deus desse um filho para ele, ele colocaria o nome de Jesus. E Deus atendeu a oração dele. E ele teve um filho, colocou o nome de Jesus. Então passou-se o tempo, e eles têm uma dificuldade muito grande, porque eles mexem com gado e mexem com cavalos. E ele se envolvia muito em vaquejada para vender o gado. E nessas de vaquejada ele caiu, bebeu, e recebeu um bilhete de uma mulher que havia visto ele, só que ele não conhecia. E ele, curioso em casa, foi ligar e entrou em contato com essa mulher e acabou adulterando. Traiu a esposa, se envolveu com essa mulher, se apaixonou. Ele disse que em uma noite apenas ele gastou 3 mil reais. Disse que deu uma loucura nele, comprou um cavalo de 70 mil reais. Ele falou assim, ó, praticamente minha vida foi só caindo, fui só regredindo. E larguei a igreja, larguei tudo, quase praticamente larguei a família. Um dia, pastor, após eu saber que Deus ele era bondoso com a minha família, porque eu tinha experiência que Deus tinha salvado a minha esposa, que ela passou 15 dias no hospital, grávida, gestante de 8 meses, e Deus mesmo assim, em hemorragia, sangrando constantemente, Deus salvou a minha esposa. Durante 15 dias ela estava sangrando. E a gente orou, a igreja orou, e a minha esposa foi curada, e o bebê saiu ileso de todo esse constrangimento. Passou-se o tempo ali, envolvido com a vaquejada, nos momentos que eu bebia, Deus, na ida e volta da vaquejada, Deus me protegia. Que eu estava bêbado e não deixava acontecer nada, mesmo assim eu não voltava para a igreja. E pastor, um dia eu estava na vaquejada, e minha esposa em casa, com meus 3 filhos, o meu pai pediu o carro emprestado. Nesse dia eu não fui com o carro para a vaquejada.
E eu, todas as vezes que saía de casa, eu observava que meu filho vinha correndo, então eu era atencioso. O meu pai não teve a mesma atenção que eu. E quando ele ligou o carro, que ele foi saindo, ele sentiu que passou por cima de algo. E ele então, depois de haver dado ré, ele colocou o carro para frente, mais uma vez ele passou de novo por cima de algo. Ele parou, abriu a porta, desceu, ele entrou em pânico, desespero. Minha esposa veio correndo desesperada. Quando ela viu, era meu filho que estava debaixo do carro. Ela pegou o meu filho, ela disse que ele estava sem camisa e disse que passou o pneu por cima do tórax dele e por parte da cabeça, quase que inteira a cabeça do neném. Ele tinha aproximadamente 3 anos. E ali, ela me ligou, eu larguei tudo, fiquei cego, a única coisa que eu pensava era Deus. E corri, e eles foram para o hospital. Lá os médicos fizeram todo o procedimento, tudo, e o desespero da família. E pastor, a verdade é que Deus ele fez um milagre na minha família. E ele, enquanto nós conversávamos, ele chamou Jesus, e o pequeno Jesus veio. Ali parece que arrepiava tudo como eu estou arrepiando agora. Aí ele disse assim, Deus salvou a vida do meu filho, pastor. E o mais interessante não é isso. O mais interessante, pastor, é que essa Hilux, não tenho mais, eu tinha um som atrás dela que 4 homens não conseguiam carregar. E Deus realmente, literalmente salvou, foi um milagre na vida do meu filho. E eu olhei para ele assim, depois de 20 e poucos minutos a gente conversando, ele contando as histórias, eu olhei para ele e falei, Alessandro, agora eu estou zangado contigo. Ele olhou para mim e falou, por quê, pastor? Deus salvou a vida da tua esposa, da tua filha, quando eu estava gestante. Deus salvou a sua vida e protegeu nas viagens que você fazia. Deus salvou literalmente a vida do seu filho e você ainda está postergando a decisão de você se rebatizar. Ele olhou para mim e eu falei, nós vamos ter um batismo sábado agora, Alessandro. Você aceita? Ele falou, aceito, pastor. No que ele disse aceito, eu perguntei para a esposa, Rosa, você também aceita? Ela falou, aceito, pastor. Terminamos a conversa ali, tinha uma senhora sentada próximo a eles, que era amiga da família. E eu perguntei para ela, como é seu nome? Ela falou, Branca. Eu falei, Branca, você não aceita receber um estudo bíblico? Ela estava de brincos assim. Ela falou, pastor, eu já estudei a Bíblia, eu sou ex-adventista. E eu perguntei para ela, mas daqui? Ela falou, não, eu me batizei em Peritoró. Então eu saí de lá porque meu esposo me abandonou, ele me largou por outra mulher e me deixou sozinha com minhas 2 filhas. Então de lá para cá eu fiquei envolvido na bebida e minha vida foi só regredindo. Saí, larguei a igreja, larguei tudo. Aí eu falei assim para ela, mas Branca, por que você não volta para o seu primeiro marido? Ela falou, pastor, você é louco? Eu falei, não, eu não vou voltar para esse homem não. Aí eu disse para ela assim, eu não estou falando para esse homem, estou falando para você voltar para o seu primeiro marido, Jesus Cristo. Ela olhou para mim, eu falei assim, olha, o seu compadre e a sua comadre tomaram a decisão, são seus amigos, faríamos uma festa juntos. E ela falou, tá bom, pastor, eu aceito. Então assim, isso praticamente a gente saiu para fazer uma visitação, para algo que a gente imaginava assim, que Deus ia usar a gente para tocar o coração das pessoas, mas eu saí dali tocado. É como se eu fosse pregar e elas quem pregaram para mim, as pessoas às quais eu visitei. E isso mudou muito a minha vida, o meu ministério.